Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nozes e Vozes. Gente, eu tô um pouquinho nervosa. O cenário ainda não é perfeito. As coisas ainda estão muito perfeitas, ainda estão se ajeitando, mas eu decidi começar. Tô um pouquinho nervosa porque é algo que eu sonhei muito isso aqui. E eu não sabia como começar esse primeiro episódio. Eu já ensaiei várias vezes, mas eu falei, eu vou começar, vamos lá. E o que eu quero falar para vocês é como que nasceu esse sonho dentro de mim. Apesar de eu ser muito comunicativa, né? É algo que eu sempre busquei muito em conversar com as pessoas, em entender elas, deixar elas exporem um pouco o lado delas, né? E eu tenho muito esse jeito faladeiro, assim, gosto de conversar, estipular com a mão. E eu falei, poxa, é algo que eu gosto muito, por que não criar um espaço, né? Fazer ter esse momento com outras pessoas, né? Para conversar e deixar elas exporem, né? Um pouquinho sobre elas. E então eu sonhei muito com tudo isso aqui e eu estou muito animada para começar, assim, a receber outras pessoas, né? Eu estou muito animada para saber como que elas vão, animada e também esperançosa, e para saber como é que elas vão, né, reagir perante a tudo que está por vir. Então, eu vou começar me apresentando. O meu nome é Sara Monteiro, tenho 31 anos, mãe, esposa, né, filha, irmã, tia, bisneta, neta. E aqui eu quero mostrar um pouquinho para vocês hoje, né, dessa minha pessoa. Eu quero que as pessoas conheçam mais quem sou eu, quem vai estar aqui, né, tendo uma conversa aberta, uma conversa sem filtro, uma conversa leve, né, com cada um dos meus convidados. Sou mãe, e é um assunto que eu quero abordar. Sou mulher, outro assunto que eu quero abordar muito. E também sou imigrante em Portugal, casada com um português barra cabo-verdiano, tendo uma filha toda misturada. E, cara, são tantas camadas, tantas aventuras que eu entendo, né, no decorrer desse tempo que eu estou aqui, que são 4 anos de Portugal. E eu falei assim, eu preciso expor isso para outras pessoas e preciso deixar outras pessoas exporem também esses assuntos, né? De ser mãe aqui, de ser sozinha aqui, ou de ser sozinho, porque antes ia ser entre elas. E aí teve um probleminha que em cima da hora eu tive que trocar o nome, né? Mas ao mesmo tempo deu um estalo na minha cabeça, porque eu falei assim, cara, eu acho que faz sentido trocar o nome. Porque tem outras pessoas que podem falar também, não precisa ser só mulheres. Eu tenho amigos que têm uma baita experiência, sabe? Que seria muito legal passar para outras pessoas. Eu tenho vontade de convidar outros e outros tipos de pessoas. Então, eu acho que não precisa ser só mãe, porque antes eu ficava pensando assim, eu quero fazer um podcast só para mãe, eu quero fazer só para mulher, eu nunca decidi, eu só sabia que eu queria. E aí, lá dentro do fundo, eu pensei, eu tenho que me concentrar e saber o que realmente eu quero. De repente, eu coloquei o nome Entre Elas. E aí, chegou até mim, olha, você não pode usar esse nome, apesar de já ter muitas páginas, né? Em específico, tem uma pessoa que está usando muito isso. E essa marca. Eu falei, caramba, 11 horas da noite, um dia antes eu vou ter que mudar. E eu fiquei sentada na cama pensando, e agora, né? Só que, gente, para mim tudo tem solução, tá? O que não tem remédio, remediado já está. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu não sei de onde saiu esse nome. Eu só sei que eu quis colocar esse nome. E eu falei, cara, é muito eu. Por quê? Porque eu não preciso conversar só com um ciclo. Não que não seja legal. Eu preciso abrir, saber aventuras, saber de todos os lados, sabe? Ter informação de todos os lados. Então, esse espaço é justamente para isso, sabe? Para acolher.
para você ficar aberto, ou para você aprender que está aí do outro lado da tela, ou quando com alguém que estiver aqui, para eu aprender também, né? E essa pessoa aprender. E como é que eu posso falar? Que eu tô até um pouquinho nervosa. Não vou mentir que eu não tô nervosa, eu tô nervosa, as palavras até fogem um pouco, mas acredito que no decorrer do tempo eu vou pegar muito jeito, viu, gente? Eu tenho certeza, em nome de Jesus. Uma das coisas que eu queria falar hoje era isso, principalmente, né? Que é para vocês me conhecerem um pouquinho, mas principalmente dizer para vocês que eu acredito que vai ter muitos erros, né? Que eu não sou perfeita, tá bem? O meu espaço ainda não é perfeito. Talvez a luz não esteja perfeita. A câmera, talvez a imagem também não esteja perfeita. Mas eu quero muito, muito que vocês saibam que eu quero me comprometer muito com esse espaço, com algo que está nascendo hoje. Eu quero muito estar aqui. Eu quero muito fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo, né? Não eu quero, eu vou fazer dar certo. Eu tô muito animada mesmo, né? Com toda essa situação, com toda essa reviravolta, né? Essa decisão de agora vamos. Mas, igual eu falei pra vocês, eu vou dar o meu melhor aqui sempre, né? Para que a gente consiga sempre evoluir, né? E vocês acompanharem, vocês estarem aí porque gostam do meu trabalho, porque gostam do conteúdo que vamos postar aqui, né? E toda semana eu quero postar e quero convidar as pessoas. E uma coisa muito legal que tivemos uma ideia, né, junto com as pessoas que trabalham comigo, né? Porque vai ser eu gravando aqui, só eu convidado, e depois tem as pessoas que trabalham por trás, né? Com a edição de vídeo, vozes, com imagens, posicionamentos, essas coisas. E uma ideia que a gente teve muito foi a questão do trazer pessoas do dia a dia. O que é a pessoa do dia a dia? A pessoa do dia a dia é aquela vizinha que realmente sai para trabalhar às 5 da manhã e é empresária, e às vezes não é mãe, mas às vezes é mãe. Ou aquela amiga que gosta de viajar, que quer contar a história dela, do mundo, de coisas. Ou aquele amigo que teve decepções amorosas, ou então que ele é viajado, ou aquele amigo que veio para cá e empreendeu e deu certo. Pessoas reais mesmo, pessoas que têm aquela vivência no dia a dia, que não tem fantasia, que não tem máscara, não tem filtro. Ela vai chegar, eu quero que o convidado chegue aqui para você e fale assim, olha, para mim, para vocês que estão assistindo, e fale assim, olha, minha vida, a realidade é essa, entende? Sem muitas... Ai, não. É isso aqui que eu tenho, é isso aqui que eu quero começar, desse jeito que eu vivo, e eu sou feliz assim, e eu quero ser assim, entende? Então, assim, eu quero muito trazer pessoas reais. A primeira pessoa que vai estrear aqui comigo, né, na verdade estreia hoje, mas a primeira pessoa que eu quero trazer aqui é uma pessoa que me ajudou muito. Aliás, eu tive muitas ajudas, né, e pessoas que estarão aqui, os convidados, serão pessoas que fazem muita parte da minha vida. São as primeiras pessoas, eu quero muito que elas estejam aqui, eu quero muito que vocês conheçam essas pessoas, sabe? Porque são pessoas muito importantes. Mas essa pessoa, eu não abro mão dela não começar o programa comigo, porque ela abriu a porta, assim, eu não falo uma porta, mas eu acho que ela abriu, assim, a aba de uma janela dela, da casa dela para mim, para que eu pudesse ver o mundo de outras formas. E quando eu falo ajuda psicológica, eu falo ajuda do vamos lá, você vai dar conta, você vai conseguir, eu tô aqui, entendeu? Sabe aquela pessoa que você tem um ponto de partida? Para mim ela foi o ponto de partida. E eu me inspiro muito nela ainda hoje, né? E eu vejo ela e eu tô muito, muito, muito ansiosa para que ela venha. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido, gente, porque ao mesmo tempo que ela é aquela que fala assim, ó,
Ai, vou dar só na sua cara, hein? Vontade de te dar uma surra. Se fosse a minha filha, eu te dava uma surra. Ao mesmo, ela é aquela pessoa que ri, tem aquela risada gostosa, sabe? E eu acredito, eu tenho certeza que vamos aprender muito, vamos gostar muito de estar entrevistando ela nesse dia. Que a gente também trabalhou muito em relação ao começo, né? Desse podcast, desse momento, desse espaço, né? Que a gente conversou muito, sobre a valorização, respeito para com outras pessoas. Ideologia de gêneros, tudo, religião, não importa a sua religião, aqui não vai importar. Ah, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou espírita. Não, aqui você é totalmente respeitado. Aqui não tem um porquê você não sentar aqui. Esse sofá aqui, você vai sentar. Se você for convidado, saiba que você será convidado, porque você é muito especial, independente de quem é você. Entende? Então, assim, eu tô muito. Eu vou repetir essa palavra acho que várias vezes no decorrer desse vídeo, porque eu tô muito, muito feliz e ao mesmo tempo muito ansiosa, esperançosa. Ai, eu não sei explicar pra vocês de verdade o que eu tô sentindo, mas eu quero muito e eu vou fazer muito dar certo. E eu acho que eu vou repetir isso mais 1000 vezes. Porque eu tô muito nervosa hoje, né? E outra, porque eu quero que dê certo e eu vou fazer dar certo. Então, gente, eu acho que por hoje. Eu não vou parar de falar ainda não. Tô gostando de ficar aqui, menina. Eu adoro. Menina, eu tô achando o máximo ficar aqui nessa posição, falando com vocês. Então, deixa eu contar um pouco da minha história pra vocês. Quando decidi vir pra Portugal, né? Eu não tava muito bem. Eu tava naquela expectativa de. Ah, não era expectativa, eu tava mais naquela de, deu certo, deu, não deu certo, tudo bem, não tem problema, sabe? E então, eu vim pra cá, pra falar a verdade, com a cara e com a coragem. Eu tava muito triste, era um momento muito delicado na minha vida. Eu tinha passado uma situação muito complicada. Eu perdi a minha mãe, a biológica. Eu sou adotada, né? Pela dona Wilza de Jesus e o senhor Del. Me adotaram, eu era bem novinha, né? E eu fui educada. Eu não gosto de usar a palavra criada, porque acho que a gente cria, uh, como diz, eu não, eu gosto de falar isso, a gente cria animais, né? Então eu fui educada, amada por eles, né? Tenho 3 irmãos e tenho a minha família biológica, né? A família de sangue, onde eu tenho, né? Os meus 7 irmãos, isso mesmo, 5 meninas e 3 homens. Uhum. Comigo 8, né? Tenho os meus 7 irmãos. A minha mãe faleceu e eu não tinha muita convivência com ela. E logo depois que eu fui encontrar ela, depois de 14 anos, ela chegou a óbito, né? Então, aquilo me deixou um pouco desestruturada. E no mesmo dia que ela se foi o dia que eu descobri uma traição e que já é coisa do passado. Então, assim, naquele momento, eu estava vivendo meio que no, eu não sei, no automático, para falar a verdade. Eu tava vendo muito no automático. E, cara, foi muito, muito difícil para mim, sabe? E aí veio uma proposta de, vem pra cá, por que você não vem pra cá? Aí eu vim, né? E quando eu cheguei aqui foi muito complicado, porque eu fui deixada no aeroporto, mas ao mesmo tempo eu fui encontrada. Porque eu não fui deixada. A pessoa falou que ia me buscar, mas não buscou. Mas teve outra pessoa que foi me buscar. E eu sou muito grata para essa pessoa até hoje. Eu sou extremamente. Ela foi lá, me buscou. E eu sou feliz por isso. E dali eu falei assim, cara, aqui vai começar a minha jornada. Né? Já fui para uma outra casa, já fui fazer as minhas coisinhas, enfim. Então, ali começou a eu tentar de todos os lados, como é que eu ia conseguir, como ia virar trabalhos aqui, adaptação de trabalhos. É muito complicado, né? No Brasil, eu sou TSB, técnica em saúde bucal, né? E a técnica em saúde bucal, ela
né, ela faz alguns procedimentos como raspagem supragengival, profilaxia, moldagem, clareamento, esse tipo de trabalho. Depois vocês dão um Google aí. E aí, o que acontece? Eu vim para cá e comecei a trabalhar como assistente dentária, que no Brasil se chama ASB, né? E eu comecei a trabalhar como assistente dentária aqui. E, cara, foi muito difícil para mim no começo, porque os nomes eram muito diferentes, as coisas ainda eram muito diferentes. Até hoje ainda tem aquela dificuldade, né, para isso. E aí eu acabei depois fazendo um curso de estética, né, inclusive com essa pessoa que vai vir. E ela abriu para mim as portas. Eu comecei a trabalhar com sobrancelhas, pestanas, né, cílios e depilação. E fui trabalhando e fui me virando. Então, assim, foi tudo muito complicado no começo. Mas depois eu fui me encaixando aqui. E quando eu conheci meu marido, eu estava indo embora. E eu falei assim, vou tentar mais uma vez. E hoje eu tenho uma família tão linda. Ai, gente, a minha filha é tão linda. A minha família é linda, né? Lógico, não é perfeita, mas é uma família muito linda. Então, eu tenho aquele contato com a minha família longe e ao mesmo tempo eu fico aqui fico com saudade, fico pensando, poxa, às vezes a minha filha amar estar com os primos, com a avó, com a bisa, com a tátara, né? E ela ia achar muito bom ter essa convivência, mas depois logo eu penso, não, aqui eu estou construindo a minha família, o meu espaço, o meu lar, né? Então tá tudo bem. Então eu fico muito nessa de saudade e ao mesmo tempo eu fico Brasil e Portugal. Ai, qual que você prefere, Brasil ou Portugal? Linda, eu prefiro. Olha, eu vou te falar, eu prefiro Brasil, tá? Mas eu estou construindo o meu lar em Portugal. Então, ter essa vivência aqui foi um pouco complicado para mim, né? Principalmente porque eu engravidei e não tive rede de apoio, só o meu marido. Eu tive o meu marido, aqui não tive alguém para vir cá e me ajudar. Éramos nós dois se virando, sabe? Duas pessoas que nunca tinham sido pais se virando na vida, com um bebê recém-nascido. E acredite, a gente achou que não ia dar conta e a gente deu conta, cara. Até hoje eu olho para trás e falo assim, como que a gente deu conta? Porque foi muito difícil. O pós-parto, ele é muito complicado. Quando alguém fala assim para mim, a fulana teve filho, não vou ver. Gente, eu não vou ver porque não porque eu não quero conhecer, mas é porque a mulher ela tá muito sensível. Gente, eu sempre fui muito para frente, muito, como é que eu falo? Eu sempre fui aquela pessoa mais pro mundo, bora, entendeu? E eu não queria saber de nada, eu queria só queria tapar os ouvidos assim, não queria ouvir ninguém. E graças a Deus a minha neném era e é muito tranquila, né? Lógico, tem as suas manhas, mas é bem tranquila. E foi muito complicado, sabe? Tá aqui, assim, no pós-parto, com ela recém-nascida e teve uma série, né, de coisas que aconteceram, né, em relação ao hospital aqui. E acabou que, tipo, eu achei que eu não ia conseguir, mas acabei conseguindo, graças a Deus, né, com tudo que aconteceu. E o que eu queria contar para vocês um pouquinho hoje era isso, da minha história, né, talvez esse vídeo, esse primeiro episódio não fique perfeito, mas eu quero muito, eu falando de novo, que eu quero muito, né, que vocês entendam, que vocês acreditem que vai dar certo, e eu vou fazer dar certo, sabe? E eu queria que vocês conhecessem quem vai ser, né, a criadora, quem vai ser não, quem é a criadora do Entre Nozes e Vozes, tá? E o Entre Nozes e Vozes é para justamente vocês ficarem com a pulga atrás da orelha, tá? Tipo, entre nozes, vozes, é essa curiosidade que eu quero que esse nome grave na mente de vocês, tá bem? Eu quero que vocês, né, que isso chame a atenção de vocês, tá bem? E quero também que vocês comecem a me seguir, que vocês deem like, que vocês comecem a seguir, que vocês compartilhem, que vocês gostem do conteúdo, tá bom? Por hoje
é um pouquinho rápido, mas teremos mais episódios por aí, tá bem? Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Eu vou amar ter todos aqui, eu vou amar ter vocês aí comentando, dando sugestão, tá bem? E muito obrigada. Gratidão por tudo que está acontecendo comigo, tá? Um beijinho. Até o próximo episódio.